viável. Por outro lado, a própria teoria da evolução estelar, ela é modelada baseada no Big Bang. Então é difícil que você vai fazer um modelo que vai entrar em contradição consigo mesmo, porque ela foi modelada a partir dali. Então já tem outros problemas também de argumento circular. Então, assim, a astrofísica, de um modo geral, a cosmologia, ela tem muitos remendos. Ela é muito... Em parte porque é difícil, porque você não tem um laboratório que você controle os parâmetros, né? Não é como você fazer um experimento em casa ou num laboratório. Mas existe algum concorrente da teoria do Big Bang? Um concorrente sério, eu acho que não, né? Concorrente sério... No caso, por exemplo, os criacionistas, eu acho que o próprio Lamaitre, ele era criacionista, ele era católico, ele era padre católico. E na visão dele, o Big Bang era uma criação divina, né? Foi Deus que produziu o Big Bang. E aí tem uma questão muito complexa, porque a gente não... Assim, em princípio, a Navalha de Ockham vai sugerir que você não precisa de uma divindade para isso. Mas, ao mesmo tempo, ela não exclui a possibilidade. Então... E aí tem eu acho que foi uma criação preguiçosa, se foi uma criação, porque se eu fosse Deus, eu ia fazer um negócio, eu não ia fazer uma explosão aleatória, eu ia fazer um negócio mais bonito. É porque não dá para a gente saber o que a gente poderia fazer se a gente fosse uma divindade, né? A gente sabe o que a gente consegue. Por exemplo, quando você faz um computador, se eu fosse fazer um computador, eu ia fazer... Porque tem assim, o que o Deus católico... Quais são as características do Deus católico? Ele é onipotente, onipresente, onisciente, onibenevolente. Se você impõe que ele tem que ter essas características, não dá para você sustentar que ele existe, porque vai gerar muitas contradições. Ou você pode até sustentar que ele existe, mas você vai ter que renunciar à lógica formal aristotélica, porque você vai ter que lidar com inconsistências, você vai ter consistências com a Bíblia, você vai ter consistências com os fatos sencientes, você vai ter que, sabe, para você preservar a fé nesse modelo, nessa crença, né, você vai ter que renunciar a um monte de coisas. Eu acho que o modelo maniqueísta fazia mais sentido, que é você tinha dois deuses, né? Você tinha um bom e um mal. E para mim isso fazia mais sentido, porque aí dá para entender por que um tá em conflito com o outro e não consegue arrumar tudo do jeito perfeito. Na verdade é muito difícil saber se existia uma divindade que criou um universo. Primeiro tem que... Essa questão, esses 4 elementos, né? Onipotente, onipresente, onibenevolente e onisciente. Eu acho que tem que renunciar a essas propriedades. Talvez ele tenha essas propriedades, mas aí, se tiver, já... se você assume como hipótese a priori, se você impõe como axioma, né, como premissa, que tem essas características, não dá para trabalhar mais com lógica. Então vamos renunciar a essas características para que a gente possa analisar logicamente os fatos, né? Se existir uma divindade que ela não seja necessariamente infinita, que ela não seja necessariamente onipotente, mas que ela seja extremamente potente, que ela pode construir um universo. Mas talvez o universo que ela possa construir tenha algumas restrições, ela não vai conseguir fazer exatamente do jeito que ela quer, ela vai fazer o que ela pode ali. E talvez ela não consiga interferir em tudo que acontece ali. Ou talvez ela consiga, mas ela não... com algumas limitações. Se você parte de um princípio, de uma teoria evolucionista que se aplica no universo todo, e que tem organismos que podem evoluir cada vez mais até chegar num nível intelectual, assim, supremo, você vai em algum momento atingir um nível que vão surgir divindades. Se você tem um universo infinito, alguma coisa infinita... Isso é algo interessante também, a hipótese de que Deus está no final do universo, não no início. De que, né, essa singularidade de uma inteligência produzir outra e produzir mais outra, que isso daí não é que precisa vai haver ser um final, né? Precisa haver um momento que alcança uma capacidade de produzir universos. Aí a questão é como você conceitua Deus. O meu conceito de Deus é que é um ser que consegue produzir um universo complexo como o nosso, pode ser um Deus. Assim, eu acho que é um termo adequado, um termo que poderia ser apropriado. Eu já não acho isso suficiente, porque para produzir é só uma basta ter uma singularidade, mas não, ou seja, não é necessário inteligência, né? Eu acho que inteligência tinha que ser um fator para algo ser uma divindade. Eu acho que para produzir uma singularidade intencionalmente não é uma coisa simples, né?
Existem Por exemplo, buracos negros sem acidentalmente, singularidade. acidentalmente, eu não sei se podem existir buracos negros. Essa é uma questão também. O Einstein era muito radical em relação à existência de buracos negros. Um dos problemas que tem de buracos negros é que quando você vai contraindo, aí depende de como se formam os buracos. Vamos supor que o único processo de formação seja revolução estelar, né? Então você tem lá uma estrela com massa acima do limite de Thoma, Oppenheimer, Volkov, que vai ser 3 vezes a massa do Sol, a parte que sobrou do caroço central, e 10 vezes a massa do Sol, a estrela original. Além, emitiu os envelopes externos e tal, e sobrou 3 massas solares, colapsou, vai romper a barreira do neutron, vai romper vai